reagindo à professora, falando sobre pleonasmos. Pleonasmos que você precisa parar de dizer. Você precisa parar. Com ênfase no precisa parar. Vamos lá. Só deixando bem claro, é na fala, não é na escrita. A escrita tem suas regras, principalmente quando é texto formal. Recomenda-se realmente que você tenha um cuidado maior. Mas a gente está falando aqui de fala. Vamos lá, então. Vamos ver o que tem. Eu não vi ainda, só vi o início. E já gostei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. No dia a dia, o emprego de pleonasmos é muito comum. Muitas pessoas nem acabam percebendo. Por costume ou falta de conhecimento, mensagens redundantes são transmitidas, ou seja, mensagens que Vamos falar da fala dos outros e vamos deixar para lá a nossa fala, né? Muitas pessoas nem acabam percebendo. Deixa quieto, deixa quieto. Vamos falar mal da fala dos outros, né? Mais divertido. A pessoa gosta de fazer isso, né? Mas vamos lá. Muitas expressões, utilizadas comumente pelos falantes, são consideradas vícios de linguagem. Na aula de hoje, você verá 5 pleonasmos que você precisa parar de dizer. Você está no canal Português Sem Enrolação. Eu sou a professora Liz e estou aqui para ajudar você a compreender a língua portuguesa de uma forma simples. Ela tem um bonequinho, Vamos lá. ela tem um avatarzinho. Você costuma eu quero um dizer avatar. adiar para depois? Se sim, observe. O verbo adiar indica o Quem ato. diz isso? Adiar para depois. Adiar para depois, adiar para depois. Você já ouviu alguém falar isso? Não. É um pleonasmo? Sim, mas eu nunca vi. Adiar para depois. Olha, nunca vi ninguém falar isso. Mas vamos lá, vamos que vamos. Ela está dizendo que está errado. Sim, é um pleonasmo bem óbvio e é tão trabalhoso que eu acho que dificilmente alguém vai falar, mas tudo bem, vamos lá. De marcar um determinado compromisso ou evento para outra hora ou outro dia, certo? Se você adiará, será para depois mesmo. Acho legal quando você explica pleonasmo, é um caminho bem didático, você explicar para a pessoa por que é um pleonasmo, dando a definição da palavra, certo? Mas em certas situações, eu não estou dizendo que é esse o caso, porque eu realmente nunca nem ouvi ninguém falar adiar para depois. Vamos adiar para depois? Não, vamos marcar para depois. Vamos fazer isso depois. Ninguém fala adiar para depois. As pessoas têm essa noção de que adiar é jogar para frente alguma coisa, algum compromisso, alguma coisa marcada. Mas é interessante essa abordagem de você explicar o pleonasmo dando a definição, justamente para que fique claro que aquilo é uma redundância, aquilo ali é uma coisa em excesso, que não é errado, mas é desnecessário, vai de encontro ao que a língua faz naturalmente, que é buscar o caminho da simplificação. Quanto mais simples, mais eficiente. Quanto mais eficiente, melhora a comunicação. Então, é uma coisa, em tendência, é uma coisa natural. E que quando você faz o inverso, é sinal de que ou você não está entendendo o que você está falando, e isso aí você deve buscar realmente esse tipo de coisa, buscar ver o significado da palavra, ou é para enfatizar. E isso a gente vai ver em algumas situações. Depois que eu reagir aqui, vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Sendo assim, não é necessário o uso do advérbio depois. Diga apenas adiar. Olha o exemplo. Vamos adiar a data da prova para depois. No caso, o correto seria vamos adiar a data da prova. Pronto! Você conseguiu transmitir a mensagem sem ser redundante. Há muito tempo atrás.
Um verdadeiro peraí, que isso aqui é clássico. legal. Vejo muitas pessoas dizendo... Isso aqui acontece simplesmente porque, além da gente não saber, da maioria das pessoas não saber o que significa esse A, inclusive cometendo erros na grafia, o A com H e acento agudo, e o A sem o H com acento grave, são duas coisas, inclusive, opostas, certo? Então, as pessoas não sabem o significado. E aí acontece justamente aquilo que eu estava falando. Quando não se sabe o significado, mas sabe que usa, já ouviu, a tendência é você usar a mais. E aí a gente chama isso de... eu esqueci o termo, eu não esqueci não, eu acho que eu não sei o termo em português, eu aprendi isso quando eu estudei inglês. Isso chama overcorrection. Quando tem essa tendência de você colocar mais coisa por medo de errar, você erra tentando acertar, né, mas erra por excesso. Então, você faz esse tipo de erro e que parece que fica capenga mesmo. Quando você fala muito tempo atrás, parece que fica faltando alguma coisa, né? Há muito tempo já funciona legal. O problema é justamente esse: as pessoas não sabem o que significa a palavra "a". E aí, por que não sabem? Por N razões. Por falta de costume de leitura, por uma deficiência, talvez, de aprendizado na escola, e uma coisa vai levando a outra. A mãe ensina para o filho, fala desse jeito, é uma fala já natural, muita gente usa, igual a grande maioria, eu não sei se ela vai dizer aí, mas que também é uma situação que você ouve muita gente falar, então fica natural. Esse A, ele fica neutro, ele vira uma palavra neutra, e eu creio que, eu não sei, eu não sou especialista em linguística, mas eu creio que daqui a alguns anos, esse A, ele vai virar uma marcação, quase como no japonês. No japonês tem umas palavras que são só marcações, são só coisas que tem que ter na frase. Eles não, são palavras que não têm significação, não têm tradução. Então, de repente, é o que vai acontecer com esse A. Ele vai ficar aí, mas vai estar ali. A gente vai aceitar ele, daqui a pouco ele vai ser norma e tá tudo bem, tá? Mas por hora, realmente, se você fala, é interessante você procurar pelo menos saber o que significa esse A. E mais importante ainda, se você estiver estudando para provas e concurso, alguma coisa assim, você saber diferenciar esse A com H do outro A e saber onde usar, beleza? há muito tempo atrás e muitas vezes nem percebem que estão sendo redundantes. Mas por quê? Veja só, Ela temos vai explicar, tá a, vendo? certo? Está O indicando o verbo tempo passado. haver já está indicando o tempo passado. Lá atrás. Sendo assim, o advérbio atrás é desnecessário, porque já estamos nos referindo ao passado. Embora alguns autores defendam o uso do advérbio atrás como uma partícula de reforço, a expressão há muito tempo atrás é considerada pela maioria como um pleonasmo vicioso. Evite usar há muito tempo atrás em contextos avaliativos, como provas, vestibulares. Tá vendo? O há 2 anos funciona legal. Eu inclusive, prefiro. Mas eu uso porque eu sei, já aprendi o que significa essa palavra "a". A, participo passado. Mas o 2 anos atrás já não funciona. Então, há 2 anos atrás, parece que você não, né, quando você se ouve, você não tem aquela sensação de que está faltando alguma coisa. É o que ela falou, é um pleonasmo vicioso, é um vício já que a pessoa tem, mas é um vício de ser passado de mãe para filho, de ser passado num grupo. E é isso que você vai ouvir, inclusive na televisão. Você vai ouvir em vários lugares. É difícil você desvincular isso, né? Mas é aquilo que ela falou, tenta usar na forma escrita, em textos, o ideal é não usar,
Mas se você está treinando para escrever, você deve estar treinando lendo também. E aí você vai ver realmente que na forma escrita isso não acontece. Repetir de Aí, novo. repetir O de verbo novo. repetir indica o ato de voltar a fazer Ah, alguma coisa. Então, o uso de novo não é necessário, é redundante. isso é outra coisa que eu não vejo muita gente falar assim, repete de novo. Repete, mais fácil, né? Mas se você já ouviu alguém falar, você fala, cara, você está repetindo de novo. É sério, você está fazendo. Você já está repetindo, já está falando de novo. Então, por que você está falando de novo? Né? Sim, é redundante. Acredito que a maioria já saiba. Acho que está aí só para fazer, para preencher a cota de top, top 5, né? Assim como o anterior lá, do início, que Porque se nunca vi ninguém você falar, está nem adiar para repetindo, depois, nada, já é de né? novo. Também. Diga apenas repetir. Olha o exemplo. Temos que repetir o passeio de novo. Diga apenas temos que repetir o passeio. Tudo bem até aqui? Aí eu faço uma ressalva. Dependendo do quanto a pessoa está empolgada com o passeio, isso pode servir como uma ênfase. E nada contra, principalmente se for na oralidade. O que realmente fica estranho é quando você vai escrever, mas eu gosto de escrever justamente porque quando você escreve, você tem a oportunidade de rever o que você está escrevendo. Você está escrevendo, você vai ler aquilo ali, e existe uma chance grande de você ler aquilo ali e você ver a batatada que você está escrevendo. Logo, você consegue corrigir. Mas na oralidade, dependendo do quão empolgada a pessoa esteja, pô, vamos repetir esse passeio de novo, a gente tem que fazer de novo. Sabe? Aí a gente acaba usando, a gente tem que fazer de novo, a gente tem que ir de novo, a gente acaba usando um outro termo. O repetir de novo, eu repito, é raro. Eu, por exemplo, não lembro de uma situação em que eu tenha visto alguém falar isso, ou ouvido alguém falar isso. Mas, sei lá, ela deve O ter visto próximo já, né? Então, pleonasmo é muito comum, mas muito comum mesmo. Já vou emendar com outro porque são parecidos, ok? Subir para cima e descer para baixo. vamos lá. São considerados pleonasmos. Subir para cima e descer para baixo, esses são os clássicos. Todo professor de português tem que falar isso, né? Entrar para dentro, sair para fora. Sair para fora, então, é um clássico. Nossa, entra para dentro, fulaninho, né? Essas redundâncias são já são, como é que se diz? Consagradas pelo uso, digamos assim. São erros que a gente chega a zoar a pessoa. Ah, vai subir para baixo, certo? Por quê? Todo mundo já sabe, mas, como ela mesma fala, virou um vício. Claro, porque para cima já quer dizer subir e para baixo já quer dizer descer. Quando você diz subir, já está. Exemplos. O balão subiu para cima. Diga Então, existem coisas que você não precisa explicar. Todo mundo sabe o significado da palavra subir e descer. Todo mundo que já usou alguma vez a palavra subir ou descer sabe o significado. A questão não é essa. A questão é o que levou essas pessoas, o que leva essas pessoas a usar esses termos, esses pleonasmos. Primeiro, agora, nesse momento, analisando o momento atual. Costume, vício, certo? Você pode, sim, lutar contra ele. E lutar contra, para algumas pessoas, também é pleonasmo, tá? Você luta contra alguma coisa, está subentendido. Porém, está subentendido, é uma forma muito sutil, tá? Há quem defenda que é uma forma de enfatizar. Entra pra dentro, fulano. A da mãe tá lá brigando com o moleque que tá na rua até tarde. Isso, só que não é muito justificado, né? De qualquer forma, é um vício. E como todo vício, você luta
ou você se entrega. A maioria se entrega. E é assim que a vida vai seguindo. Ah, focando na escrita. Ela não está focando na escrita, ela está falando. O título do vídeo é: Você precisa parar de dizer. Você precisa, sim. O ideal é você parar. Assim como todo vício, o ideal é você parar. Certo? Mas, por ser uma marca de oralidade, você não vai fazer isso num texto, a não ser que você esteja realmente retratando alguém que fale dessa forma. Você, usando na oralidade, dependendo da situação, vão te olhar feio. Mas ninguém vai te dar nota zero, ou uma entrevista de emprego, ninguém vai te dispensar se você for qualificado, simplesmente porque você falou entrar para dentro. Aí é com, né, com você. Seria legal. É interessante você aprender. Mas sendo um vício, tem que se lidar com isso da forma que você acha melhor. Certo? Não, você não vai ser preso pela polícia do português. De qualquer forma, é inconveniente. Agora, se você estiver jogando videogame, alguns games estão desafiando a gravidade. Quem é gamer tá ligado no que eu estou falando. Tem uns games aí que estão desafiando a gravidade. Então, você está andando para cima, mas na verdade, o planetinha lá, ou a Terra que você está, ela, né, ela tá orientada para baixo. Então, você meio que está subindo para baixo. Gente, brincadeira, tá? Mas é isso. Acontece. Não se martirize nem se mortifique por isso. Conclusão final. Conclusão Isso é é outra sinônimo. coisa também que eu nunca vi. Gente, essa menina tá meio perdida, né? Ela tá, não sei onde ela mora, não. Eu sei que assim, onde eu moro, pelo menos, eu nunca vi isso, não. Conclusão final. Dá trabalho. Conclusão final. Tudo bem, o subir para cima, descer para baixo também dá trabalho, mas é aquilo que eu falei, começou como se fosse uma ênfase. E acabou, tanto é que você não usa dentro de uma conversa, entrar para dentro. Ah, eu entrei para dentro da casa. Não, vai sair para fora. Só em momentos muito específicos. Conclusão final, eu nunca ouvi. Nem, não sei, nunca vi. Sinônimo de final. Então, é redundante a utilização das duas palavras. Conclusão indica término, fim, finalização. Diga apenas conclusão. Por exemplo, a conclusão final do trabalho chamou a atenção do professor. Diga a Eu acho que não. Eu acho que não tem muita coisa não, tá? Mas olha só, só uma leve crítica construtiva, prof. Eu evitaria colocar o exemplo errado na sua concepção, o exemplo com o termo que você diz que está incorreto. Eu evitaria, que isso chama atenção para o erro e reforça o erro. Coloca só a frase certa. Ou então, pô, você tem tem um programinha maneirinho aí de animação, coloca a frase errada, mas rapidamente tira o erro e joga, igual esse aí, ó, a conclusão final do trabalho. Deixa um segundo e já tira e joga a conclusão do trabalho. Já tira o final e deixa a frase certinha. Deixa só a frase certa. conclusão do trabalho chamou a atenção do professor. Há muitos pleonasmos, eu poderia citar vários na aula de hoje, mas ela ficaria muito longa. No entanto, é importante que você saiba que para evitar O que o acontece é o pleonasmo, seguinte, você só vai saber se uma coisa é pleonasmo depois que ela acontece. Então, a primeira vez que você vê aquilo ali, você vai, se você estiver escrevendo, você vai ler o que você escreveu e você, sabendo o significado das palavras,
Você vai ver que aquilo ali está demais. Uma ou outra palavra está demais. Falando, dificilmente você vai perceber isso, a menos que alguém te zoe ou te chame a atenção. Mas existe uma grande chance de você estar fazendo esse erro por costume, não porque você errou, como é que se diz? Você foi inventar moda. Dificilmente alguém inventa moda, a não ser que você queira dar essa ênfase, que provavelmente foi como começou a história do sair para fora, ou entrar para dentro, ou subir para cima, ou descer para baixo, enfim. Mas, no geral, você só fez uma reprodução. E é mais complicado de você perceber. Se a gente for contar com cada videozinho desses, chamando a atenção para 5 pleonasmos, 5, em toda a língua portuguesa. Fica difícil, né? Então, minha recomendação é, preste atenção no significado das palavras. Como é que você faz isso? Lendo, tendo conversas com pessoas que você sabe que falam, escrevem bem e tem, né, um nível mais... Isso se você quiser evoluir na língua. Evoluir, entre aspas, porque nem é uma evolução. Se você quiser expandir o seu conhecimento. Se você quiser usar termos mais aceitáveis por um grupo mais seleto. Do contrário, meu amor, fala do jeito que você tem que falar. Lembra que para escrever você tem que escrever de um jeito mais, dependendo da situação, você precisa escrever de um jeito mais aceitável. E aí, para isso, você vai ler, certo? E segue o baile. É fundamental prestar atenção à estrutura e à ideia transmitida em cada frase. Ao escrever um texto ou conversar, busque transmitir suas ideias de forma direta e objetiva. Então, assim, a gente precisa ter cuidado com esses vídeos só por isso, porque o título, ele é meio que uma pegadinha, né? Não diga, não diga tal e tal. Eu tenho visto esses vídeos em inglês. Errado, não diga tal palavra, não diga you're welcome, que me dá um embrulho no estômago, porque, na verdade, não é bem isso. Então, quando ela fala 5 pleonasmos que você precisa parar de dizer, no final das contas, não é sobre falar, não é sobre dizer, é sobre você fazer um texto. E sim, num texto, em- querendo ou não, é como viver em sociedade. A gente tem uma sociedade, a gente tem regras. A gente tem texto, a gente tem regras. A regra para fala é comunicar. Comunicou, beleza. Ah, não entendi o que você falou. Repete ou fala de outra forma. Ainda assim, a comunicação está rolando. Na parte escrita, a menos que seja uma mensagem de texto, uma troca de mensagens instantâneas, isso não acontece. Numa mensagem de texto, você pode perguntar como se você estivesse falando. Não entendi. O que você quis dizer com isso? Para verificação. Em um texto, em uma redação para o Enem, por exemplo, você já não pode dizer isso. Você já não pode fazer isso. Então, o objetivo é ser o mais claro, o mais conciso, o mais correto do ponto de vista do uso da língua possível, certo? Então, não é sobre falar, é sobre escrever, no final das contas. Ao reler seu texto, verifique se há palavras ou expressões que possam ser omitidas sem comprometer o significado. Por isso que a revisão é uma etapa fundamental. Ao revisar o seu texto, observe cuidadosamente a estrutura de suas frases e elimine qualquer repetição. Se possível, leia o texto em voz alta. Vamos fazer o seguinte, vocês entenderam já a situação aqui, o contexto. Eu vou só falar bem rapidinho sobre
o que acontece com os idiomas, as línguas em geral. Eu falei de evolução, depois eu me corrigi. A evolução é isso aí. A evolução é um pleonasmo virar uma coisa natural, uma coisa que se usa, tá? Isso é só um exemplo de como a língua evolui. Ah, mas ela evolui, daqui a alguns anos isso aí vai tá certo, mas agora está errado. Tudo bem. Mas há que se ter bom senso. Você, você não vai ficar o tempo todo preocupado em falar. Eu tinha um amigo, no tempo da escola, que ele falava todas as palavras, ele enunciava todas as palavras. E ele falava o é final e o o final, exatamente é e o. Então, sorvete, vestido. Em alguns lugares do país, isso acontece. Tem palavras, principalmente no sul, se eu não me engano, isso ainda acontece, por conta da influência do italiano, principalmente. E é comum você ouvir pessoas falando sorvete. Tá, beleza. Mas aqui, Rio de Janeiro, cara, a gente é preguiçoso para falar. Tô brincando, gente. É a nossa forma de falar. Nós não sofremos tanta influência dos italianos assim. Então a gente fala sorvete, vestido, vestido. E esse meu amigo, ele tentava falar o tempo todo vestido, sorvete, e soava estranho. Ficava mais estranho do que se ele estivesse cometendo um monte de erro. Quantas vezes você conversou com uma pessoa e você, mesmo sem ter tanta noção, percebia várias incorreções na fala dessa pessoa? E tá tudo bem. Você entender a pessoa é o importante. De novo, estamos falando de oralidade, não estou falando de parte escrita, realmente, você escreveu um monte de coisa. E eu tenho, e isso eu friso bastante com os meus alunos. Gente, olha só, eu não estou entendendo, não é implicância, não. É porque eu realmente não estou entendendo. A gente não, a gente fala, para eu falar com fulano, eu tenho que mandar um WhatsApp. Quando eu uso esse falar, ó, eu não estou falando falar, meu amigo falaria. Para eu falar com fulano, mas eu preciso escrever desse jeito, eu preciso escrever com R. Então, quando a pessoa coloca para eu fala, obviamente esse exemplo não foi muito bom, porque eu vou entender, eu vou ter que ler de novo, eu vou entender. Mas existem situações em que, quando a pessoa não coloca o R do infinitivo, vira um verbo conjugado e existe aquela possibilidade dentro da frase e a frase muda de sentido. Então, é preciso ter esse cuidado para você não cair numa dubiedade, né? Você não criar uma confusão de sentidos no que você está escrevendo. Mas é para escrever, para falar. É chato você falar com uma pessoa e essa pessoa cometer vários erros e você perceber que essa pessoa está cometendo vários erros. Você, né, fica incomodado, especialmente se você tem todo esse cuidado. Mas, gente, isso é ego, pura e simplesmente ego. Porque eu falo corretamente, essa pessoa está falando. Isso é exatamente o que as pessoas, o que a sociedade e os grupos mais elitizados querem, é levar a essa segregação, a pessoa fazer uma classificação de pessoas, pessoas que falam bem são pessoas mais cultas, logo são pessoas mais preparadas, merecem estar num grupo seleto de pessoas de nível e que têm, enfim, cultura e conhecimento e lá, 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 lá. E as pessoas que não falam bem são aquelas que não têm cultura, não são tão providas de conhecimento, de educação formal, esse tipo de coisa. Isso é um problema por N razões. Primeiro, porque
não corresponde à verdade, essas projeções, essas concepções não correspondem à verdade. Você pode ter pessoas que sabem muito, mas não sabem falar muito bem, não têm costume de falar muito bem, mas têm um conhecimento muito bom, são muito inteligentes, conseguem resolver problemas, eficiente. E existe o contrário também, pessoas que falam muito bem, mas que são umas antas. Com perdão, né? Perdão, as antas, elas não têm nada a ver com isso, mas são pessoas que não sabem nada, de nada. Elas, de repente, acumularam conhecimento, mas não sabem usar. De que adianta você acumular um monte de coisa na cabeça e não ter uso para aquilo? Ficar só desfilando, derramando cultura em cima dos outros. Ego, puro ego, puro ego. Outra coisa, se for falar de redação, então, o que eu vejo de advogado por aí, eu falo de advogado porque tem advogados na minha família e a gente convive com pessoas, né? E eu estou mexendo eu acabei de me ligar que eu estou mexendo com, tipo, com um grupo de pessoas que pode, né, pode me criar problemas depois, mas eu não estou citando nomes, falando que eu conheço pessoas que exercem a profissão e que escrevem, que redigem pessimamente. Então, onde é que essa regra está sendo aplicada aí, né? Ah, a pessoa estudou muito, a pessoa leu pra caraca, estudou pra caraca, mas não sabe fazer um texto. O que adianta, né? Aí fica o questionamento, fica a reflexão para vocês, só para a gente encerrar aqui, tá bom? Obrigada, professora Liz, pelo vídeo, pela oportunidade aí de fazer um videozinho, pegar uma rebarbinha. Galera que gostou, dá o like, compartilha, faz esse favorzinho pra tia. Tia precisa chegar a 1000zinho. Tia tá começando. Precisa começar a 1000zinho para o YouTube começar a ver a tia, começar a divulgar mais. Tá bom? Então tá bom.